Fala pessoal, muito bom dia. Eu sou Alex Mendes, você está no nosso Armap de Mercado. A gente vai ficar juntos os próximos 20 minutos falando sobre mercados internacionais e trazendo para vocês os principais fatos e as principais análises gráficas aqui dos índices que podem ajudar você a ter um dia melhor de trade. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar olhando já o calendário hoje, onde a gente tem daqui a pouquinho às 9h30, tá? O PCE, tá? Índice importantíssimo aqui, um dos principais índices econômicos que o Fed considera nas suas análises. Então, já às 9h30, daqui a pouquinho, está faltando 5 minutinhos aí, a gente vai ver isso aqui ao vivo hoje no nosso vídeo. A gente tem a divulgação do PCE, o principal item, tá, do dia. Tá? E juntamente com expectativas do consumidor, né, que é um índice aqui que é calculado também para ver o sentimento, né, do consumidor a respeito da economia americana. Depois a gente tem dois membros do Fed falando, tá? Um às 13h15 e um às 16h30, já no finalzinho da tarde, beleza? Então, o calendário hoje aí, principal, tá aqui às 9h30, que é daqui a pouquinho. Tá? A gente, como não opera a notícia propriamente dita, podemos continuar gravando aqui, fazendo nossas análises tranquilamente, tá? Bom, Nasdaq, vamos começar a passar os índices aqui, até para se a gente tiver que atualizar os alvos aí, a gente já vai atualizando, tá? Nasdaq a gente segue trabalhando dentro da mesma retração, tá? Ontem a gente teve um dia majoritariamente de baixa, tá? Permanecemos nessa situação aqui com as médias indicando queda, tá? Eu tenho uma média de 20 embaixo de uma média de 80, tá? Uma média menor embaixo da média maior. Eu vou priorizar operações na ponta da venda, tá? Por enquanto. Da mesma maneira que nesse período aqui todo eu priorizei entradas na compra, tá bom? Então, como a gente não bateu, eu falei isso anteontem, como a gente não bateu aqui no nosso terceiro alvo da extensão de fibra, a retração continua válida, ou seja, vejam como a gente realmente se aproxima de uma retração e ela começa a servir como um suporte, tá? Serviu como um suporte aqui, tá? Serviu como uma resistência aqui juntamente com a média de 80, tá? Então essa é a dinâmica do Fibo, tá? E é assim que a gente vê ele funcionar todos os dias aí praticamente há um bom tempo, tá? Passando o S&P para acabar com os índices americanos aqui também, da mesma forma, 141 funcionando aqui como a máxima, né, desse último movimento, e a gente também tendo as retrações aqui funcionando como possíveis suportes. Vamos ver agora às 9h30 na notícia, e principalmente na abertura, né, porque a gente tem novamente a questão das tarifas aí agora com o setor automobilístico. A gente tem novamente a questão das tarifas aí que o Trump está querendo implementar, está prometendo implementar, fazendo um pouquinho de preço aí, trazendo algumas incertezas ao mercado. Tá? Bom, para fechar o lado americano aqui da coisa, tá? A gente tem o VIX, tá? Que volta, tá? Para casa dos 20, tá? Próximo agora da divulgação desses índices, tá? A gente chegou a ver o VIX cair para 18, segurou aqui, olha onde o VIX segurou, numa retração de fibra, tá? Ele encontrou suporte aqui numa retração de fibra. Agora ele rompendo aqui a casa dos 20, a gente pode realmente ver esse VIX aumentando aí e trazendo mais incertezas aí para o mercado, tá? Porque como a gente sabe aqui, se for estudar aqui a composição do VIX, ele tenta expressar a volatilidade do mercado, também tem a ver com a relação de calls e puts no mercado, e por isso não à toa ele é chamado de índice do medo. Então, quando o mercado está mais na defensiva, tá? Esse índice tende a subir, tá? Inversamente, né? Ele é inversamente a reação no mercado é inversamente proporcional ao VIX, ou seja, se o VIX sobe, o mercado tende a cair e com o VIX descendo, o mercado tende a subir. Tá? Vamos dar uma passada nos mercados aqui rapidamente. JPN. E ó, JPN caiu fortíssimo aqui, tá? A gente tem que atualizar esses alvos aqui já. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar inverter aqui. Saiu o PCE, tá? Saiu o PCE. Veio um pouquinho mais alto, tá? Já vou botar na tela aí. Já vou botar na tela aí, tá? Aí a gente já vai acompanhar. Só um minuto e a gente já vai ver ele na tela. Bom, olha só. Invertendo o FIBO aqui, tá? Já que ele foi para baixo, tá? A gente vê que a gente veio até esse 111 aqui, tá? E agora a gente já está no 200. O que eu vou fazer, tá, pessoal? Vou pegar um espaço mais amplo aqui, ó.
e vou trazer para esse outro fundo aqui, ó, essa outra região aqui, ó, pronto, tá? E aí a gente passa a ter novos alvos aí para o JPN, tá? Então agora eu estou pegando aqui esse fundo aqui do dia 13 de março com o topo do dia 17 para o JPN 225, tá? Visto essa queda acentuada aqui que a gente teve nele, a gente atualiza aí, tá? Isso serve para todos os tempos gráficos, tá? Não tem problema algum, não. Serve daqui para baixo, né? De 1 hora para baixo, tá? Vai servir no intraday todinho aí, tá? Vamos ver o GER. GER ainda dentro das retrações. Olha aqui, ó, mais uma vez o FIBO funcionando, tá? Como suporte, tá? Para o GER. E agora a gente fica na expectativa aí, né? Se esse mercado vai reagir positivamente ou não, né? No dia de hoje. Por enquanto o GER lateral aqui numa região de fundo, tá? HK caindo forte. A gente teve uma situação aí de terremoto, né, na Tailândia e tal. É bom vocês darem uma olhada aí depois. Não estou querendo dizer que isso possa fazer preço não, mas assim, é sempre uma preocupação a mais, tá? E mexe um pouquinho com os mercados sim. A gente está fazendo uma região de fundo aqui, tá? No HK. Só olhar o 15 minutos aqui do HK, que eu gosto de olhar, para ver a abertura, né? A gente teve uma abertura aqui, ó, a abertura mais uma vez, tá? Ó, lateralizou e pum, caiu, tá? Bacana aqui o movimento do HK, deu para pegar na venda ontem aí, tá? O HK ontem deu uma operação bacana aí de venda, logo na abertura, ó. Eu tenho uma região aqui que vem sendo respeitada como uma resistência, tá? E ele simplesmente abriu e já desceu. Bacana pra caramba essa abertura aí do HK, tá? O HK todo dia, pessoal, praticamente dá uma entrada boa na abertura, tá? Deixa eu ver o alce aqui também. Eu sempre gosto de olhar. Tá bem lateral, não dá nem para mexer, tá? Não tem muito o que fazer aí não, tá? Tem muito o que fazer aí não. Deixa eu dar uma olhada rapidinho no Nasdaq. Ó, nos 60 minutos, tá vendo? Pouco movimento, tá? Em função do PCE aqui, ó. Tá vendo? Botei até no 5 aqui agora para ver, ó. Aqui. Vai fazendo uma espécie de um dojizinho aí, tá? Pelos 5 minutos. A gente vai se mantendo 60, tá? A gente vai se mantendo 60. E aí os resultados estão aqui, ó. O próprio TradingView já mostra pra gente aqui tudinho, ó. Todas as expectativas, as previsões com as expectativas. Depois vocês podem dar uma olhada melhor aí, tá? Para concluir suas análises aí. Mas na verdade, para a gente o que interessa mesmo é a reação do preço, né? A gente sabe disso. Tá? Mercado cripto, tá? Vamos passar para o mercado cripto. Então, ó, mercado europeu caindo, os índices todos, sem exceção não, com exceção do FTSE aqui, tá? O FTSE é o único que vai trabalhando no positivo, dos principais aqui que a gente sempre analisa, o único que vai trabalhando no positivo, tá? O restante tudo caindo bem, Japão caindo forte, tá? China também e Hong Kong caindo forte, tá? E assim, ó, antes da abertura o Nasdaq já vai caindo 0,49, tá? Antecipando que pode realmente ser um dia bem negativo. Se a gente dá uma olhada aqui no pré-mercado, tá, do Nasdaq, ó, não tá bonito não, tá? Olha aqui, ó, não tá bonito não. Tem muita ação grande, tá? Puxando para baixo aqui, tá? E que com a abertura do mercado pode puxar mais para baixo ainda, ou não, né? Mas se continuar nesse pessimismo aqui, pode jogar bem para baixo aí o mercado hoje um pouquinho, tá? Então a gente tem que prestar atenção que a gente pode vir a acompanhar aqui essa queda nos mercados asiáticos e europeus que estão acontecendo até agora. Mercado cripto, tá? Vai sofrendo hoje, tá? Sofrendo bastante, tá caindo bem aí, tá? Porém, se a gente olha o market cap, tá? Num tempo gráfico maior, vamos dar uma olhada no diário aqui, tá? A gente vê que está estável, tá? Ainda até está crescente, tá? Se a gente olhar, ainda até está crescente aí nos últimos dias, tá? Se olhar um semanal aqui, só para a gente dar uma olhada, ó, a gente vê uma recuperaçãozinha aí nas últimas 2 semanas. Hoje a gente vai fechar a semana, né, com um candle feio aqui, né, com um candle de perda, né, de market cap, tá? Mas o que pode estar fazendo aqui? A gente pode estar fazendo um teste nesse topo anterior, tá? Para voltar a subir, tá? Então, entrada de volume aqui na semana que vem e tal, qualquer movimentação aqui jogando
esse market cap voltando a crescer aqui, tá? A tendência é as moedas reagirem na mesma proporção, tá? Então aí aquela queda de volatilidade alta, como é do mercado de cripto, tá? A gente vê aquele item de proteção, ó, o nosso ouro contra o BTC vai subindo, tá? Por quê? Porque o BTC cai. BTC cai e o ouro valoriza, tá? Então a gente vê esse cara indo lá para cima. Então é um instrumento de defesa, tá? Para quem é holder de Bitcoin aí pode usar ele como um instrumento de defesa. E o demais é o seguinte, ó, Solana caindo 5%, tá? A gente pode até colocar uns alvinhos aqui nas criptos, tá? Colocaria aqui, ó, um alvinho de Solana, uma retraçãozinha, ó, para a gente ficar de olho, tá? Então, tem uma retração aqui de FIBO para ela tentar encarar como um suporte. Tá? Solana está aí. Ethereum, cadê o Ethereum? Está aqui, ó, caindo 6%, Ethereum caindo bem forte, né? A gente marcou, eu marquei essa LTBzinha aqui no Ethereum, ele não chegou nem a retestar ela, só ficou aqui pela média de 80 mesmo e já desceu mesmo, tá? Dia feio aí para as criptos. Então, pessoal, é dia de tomar cuidado, tá? Bitcoin se aproximando de um possível suporte aqui na zona de 84.571, tá? Pode ser um possível suporte para ele aí, tá? Se ele perder o 84.571, ele vai ter um próximo suporte em 83.682, tá? Então, qualquer coisa nesse intervalo aqui, a gente pode ver ele fazer um retorno aqui para cima. Por enquanto, tá? Ele realmente vem caindo forte, mas pode ser que estabilize aí com a abertura do mercado americano, dependendo de como o mercado americano abrir. Tá? O ouro, como eu já falei, ó, vai subindo, né? A gente viu agora o ouro contra o Bitcoin, né? E o ouro contra o dólar, né? O ouro também vai se valorizando, já está no segundo alvo aqui da retração que a gente está considerando. Só para mostrar aqui para vocês, para ninguém ficar sem informação. Aqui, ó, topo do dia 14 de março, tá? Com fundo do dia 28 de fevereiro. Tá aqui, ó, fundo com topo. A gente tem essa retração, a gente ainda tem um alvo lá em cima para atingir, tá? Que é o 31.112, que seria o terceiro alvo, tá? 31.112 é o terceiro alvo desse ouro aí, tá? Para essa retração. O que vai acontecer quando ele bater lá? A gente vai pegar e vai procurar outro topo relevante para a gente poder continuar fazendo nossos estudos, tá? E continuar tendo nossos alvos aí e projeções e suportes aí, tá bom? Petróleo estável, mas petróleo estável em tendência de alta, ok? A gente não chegou a bater aqui no 74.144. E aí percebam, pessoal, quem acompanha aqui os nossos vídeos sabe. Eu falava já há muito tempo que o petróleo precisava se firmar por cima das médias para a gente poder ver um ritmo de crescimento aí no petróleo, né? Por quê? Porque olha como é que o petróleo veio. Ele veio daqui de cima, ele veio lá do 77, caiu direto, demorou aqui para se firmar em cima da média de 80 e agora quando ele se firma, ele faz esse movimento aqui. Já estamos quase batendo o terceiro alvo, tá? Do FIBO aí, ó, quase batendo o terceiro alvo. Quando ele bater nesse terceiro alvo, obviamente a gente vai redesenhar as nossas projeções. Então, eu estou pegando esse fundo aqui do dia 13 de março com o topo do dia 20 de março, ok? A gente vai bater aqui o 74.144. Aí, quando bater, a gente vai pegar e vai refazer os alvos, tá? Os alvos estão na tela aqui, tá? Pessoal que quiser, só dá uma pausinha no vídeo aí, pega todos os alvos aí na hora, sem problema nenhum. E vamos fechando aqui, passando por Forex, tá? O dólar, eu tinha desenhado essa LTBzinha aqui, tá? Ele já rompeu, então eu vou tirar. Isso aqui serviu mais no intraday. O dólar quase bateu aqui no terceiro alvo, tá? Que seria o 104.685, mas ele se mantém ainda acima, está mantendo força, tá? O dólar aqui, porque ele está se mantendo acima das médias, tá? Enquanto ele estiver se mantendo aqui acima das médias, ele está se segurando aí, tá? Para tentar manter essa linha aqui de topos e fundos ascendentes que ele vem fazendo, ó, já há um bom tempo, tá? Sem fazer uma pernada aí muito intensa, né? Uma única pernada muito intensa, mas não é nada nem nada, ele já
andou aqui desse fundo aqui para agora, chegou a andar 1,39%, tá? Não é nada, não é nada, ele chegou a andar 1,39% pegando pela sua máxima. Então o dólar, vamos ver o que ele nos reserva aí para o dia de hoje, ver se a gente tem um dólar forte ou um dólar fraco aí no dia de hoje. Por enquanto ele estiver em cima dessas médias aqui, tá, galera? Não tem venda, tá? E ele tem bons suportes aqui para ele tentar se segurar, tá? Na mesma linha, a gente vai olhar o euro fazendo um movimento sempre contrário do dólar, tá? O euro vem por baixo da média desde o dia 20 de março, ó, ele vem caindo e agora está querendo desenhar aqui uma reação, tá? O que precisa acontecer para ele? Mesma coisa que o dólar, né? Só que ao contrário, né? Ele precisa romper essas médias e se manter aqui em cima, e aí a gente já tem, tá? Já tem alvos aí para ele de resistências para cima, né? E de suportes caso ele continue a cair. Tá tudo desenhadinho aí na tela, tá? A gente deixa tudo pronto, não há o que mexer, tá? O que é o euro? O euro hoje está trabalhando no topo do dia 18 de março, com o fundo do dia 26, tá? Só botar o FIBO aí, vai ficar igualzinho, igualzinho, tá? Sem problema algum. O SDJPY também a gente sempre dá uma olhada, ó. Mais um que segue por cima das médias, tá? No gráfico de 60 minutos. E perceba uma coisa importante, isso aqui é importante, tá, galera? Vocês é, entenderem, ó. Toda vez que ele tenta furar a média, ele joga para cima. Tentou furar a 80 de novo, jogou para cima. Bateu no 80, jogou para cima. Então, o que pode ser que aconteça aqui? Bateu no 80, pode ser que jogue para cima de novo, né? Ou então, pode ser que a gente não consiga renovar máximas aqui, e aí realmente perca 80 e desça, tá? Mas aí a gente tem que saber reagir, né? E tem os indicadores aí para nos auxiliar, nos orientar um pouquinho, para a gente saber mais ou menos o que vai fazer. Por enquanto, eu ainda sou forçado a acreditar que a gente ainda tenha majoritariamente uma tendência de alta, tá? Porque as médias estão dizendo isso para a gente. Tá? Então, uma batida nessa média de 80 aqui com um candle de reversão pode jogar esse preço para renovar máximas sim. Tá? Isso no caso do SDJPY. Tá? O euro a gente já olhou, vamos olhar o áudio SD, bem lateralizado, também já tem os fibos aí traçados, tá? Todos eles. Aonde que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando aqui no fundo do dia 10 com o topo do dia 17 de março, tá? Então, bem um range aí, né? Aqui, ó, entre os fibos, ó, a gente tem aqui, ó, esse range aqui entre o fibo de 50 e o range de 7,6, tá? É onde o dólar australiano vem trabalhando aí, tá? Tem um indicador aqui, o oscilador, para nos indicar aqui, né, possíveis momentos de reversão. E o nosso amigo aqui, Audi JPY, que normalmente nos indica se o mercado está disposto, tá, a tomar risco ou não, tá, ele vem também por cima da sua média de 80, fazendo aquele mesmo movimento que cada vez que ele bate, ele sofre um impulsozinho. Tá? Então, galera, as análises estão fechadas. Dá só uma olhada aqui nos yields, tá? Porque eu estava dando uma olhada. A gente viu o yield aqui de 2 anos agora para baixo de 4, tá? Isso é um bom sinal para o mercado, tá? Quer dizer, na verdade aqui tem uma análise mais profunda, tá? Não é só o yield propriamente dito, mas o yield caindo, né, a tendência de cair aqui no yield pode ser um bom sinal para o mercado, tá? Porém, tem que investigar qual é o motivo dele estar caindo. Por quê? Porque se mais pessoas procuram, a Treasury sobe e ela passa a pagar menos juros, tá? Se tem mais gente procurando os títulos, tá? Na verdade, os juros aqui que é oferecido pelos títulos, ele tende a cair, tá? O que para a economia é bom, tá? Mas num primeiro momento, tá? A reação no mercado pode ser ruim porque é mais gente procurando proteção, tá? Então, assim, correlações, pessoal, a gente tem que estudar com bastante calma, tá? É um assunto muito amplo. Mas os yields para baixo, tá? Só para a gente contextualizar, mundo afora, tá bom? Bom, galera, sexta-feira, tomem cuidado. Quem já fez a sua semana, parabéns. Quem não fez, semana que vem tem mercado de novo. Muito cuidado, não vai jogar tudo fora por causa de um dia, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Um grande abraço. Segunda-feira estamos de volta. Tchau.